Meus cumprimentos a todos com a paz do Senhor Jesus. Neste vídeo eu irei falar sobre um grupo de fariseus que na maior parte do tempo, incitava os judeus a perseguirem o Senhor Jesus. Se observarmos os evangelhos veremos que em quase todo o tempo, quando o Senhor Jesus realizava a cura, libertação de espíritos imundos, salvação, e quando anunciava o reino de Deus, tinha os fariseus para incitar a multidão que ouvia e queria receber algo da parte do Senhor Jesus, a não crer nele. Você vai saber neste vídeo, da onde eles surgiram, quando surgiram e para que surgiram. Eu já te peço para você me ajudar se inscrevendo, curtindo e compartilhando com seus familiares e amigos. Deus te abençoe. Agora vamos para o vídeo. Acredita-se que o termo fariseu deriva do verbo hebraico parash. Isto é, dividir ou separar. Portanto, os fariseus eram o povo separado. Porém, tanto a origem desse grupo judeu como do nome que recebeu ainda são incertos. A separação, da qual o nome está falando, poderia referir-se a uma separação geral das impurezas ou do mundo, ou poderia estar ligada a alguma situação histórica em particular. Por exemplo, os fariseus poderiam ter surgido como a expressão de uma rígida abstenção dos costumes pagãos na época de Esdras e de Neemias, ou da recusa de adotar costumes gregos mesmo sob a ameaça de morte na época de Antíoco Epifânio, ou da ruptura que aconteceu em 165 a.C., após a reconquista do templo, entre os macabeus e os piedosos, ou chazidim, que estavam dispostos a lutar pela liberdade religiosa, mas não pela independência política. Todas essas possibilidades foram levantadas como teorias, e todas podem ser consideradas como a personificação de alguns aspectos do espírito farisaico, mas as evidências não são conclusivas para nenhuma delas. A primeira referência aos fariseus, como um grupo existente em Israel, foi feita durante o reinado de João Hircano, 135 a 104 a.C. De acordo com Joséfo, nessa época eles exerciam grande influência junto às massas. Hircano foi um de seus discípulos, mas por causa de desentendimentos ele separou-se e juntou-se aos saduceus. Em uma observação repleta de presságios, Joséfo acrescenta: por causa disso, naturalmente, cresceu o ódio das massas por ele e seus filhos. Consta, também, que Hircano deixou de observar certos regulamentos que os fariseus haviam estabelecido para o povo. Joséfo explica que os fariseus haviam transmitido ao povo certos regulamentos, herdados das gerações anteriores, mas que não haviam sido registrados na lei de Moisés. Por essa razão eles foram rejeitados pelo grupo saduceu. Esse relato serve para realçar o principal fator que existe em qualquer definição do farisaísmo: o conceito da tradição, de uma contínua expansão da lei oral. Ele também indica que, na época de Hircano, o farisaísmo já era um florescente movimento com grande influência sobre a população. Além disso, a referência à transmissão de regulamentos que haviam sido herdados das gerações anteriores sugere alguma continuidade com o passado. Portanto, aqueles que têm procurado acompanhar os fariseus desde o chazidim, que lutaram ao lado de Judas Macabeu, até a nova dedicação do templo, podem ter chegado muito próximo da verdade. Embora algumas de suas características tenham raízes que se estendem até tempos remotos, o farisaísmo que conhecemos a partir de fontes disponíveis parece ter se originado como uma resposta judaica ao desafio da cultura grega no início do segundo século a.C. Em uma época bastante posterior, quando o farisaísmo já havia se tornado a expressão normativa do judaísmo, os hiatos históricos foram preenchidos de forma a fazer crer que a lei oral havia sido estabelecida pelo próprio Moisés, via Josué, os anciãos, os profetas, os homens da grande sinagoga fundada por Esdras, e também por homens como Simeão, o Justo, e Antígono de Socho, séculos 4 e 3 a.C., até os pares Zugota, de mestres investidos de autoridade, por exemplo, Semaías e Abitalion. Hilel e Shammai, e os rabinos que vieram depois deles. Veja o Tratado de Misna, conhecido como Pirkei Avot, capítulo 1. Vale a pena notar que a origem dos pares coincide aproximadamente com o momento em que os fariseus começaram a constar em nossas fontes. É muito provável que a era dos macabeus tenha marcado seu verdadeiro aparecimento, embora eles afirmassem que seus ancestrais espirituais haviam sido homens como Esdras, que haviam confirmado e explicado a Torá. Eles podem até ter possuído algumas tradições orais que remontavam até o início da época posterior ao exílio. Depois da ruptura com a Casa Real Asmoniana, representada por João Hircano, o destino político dos fariseus sofreu algumas flutuações.
Eles tornaram-se os líderes de uma contínua oposição popular ao seu sucessor, Alexandre Janeu, 103 a 76 a.C., de forma que em seu leito de morte, impressionado pela influência que exerciam sobre as massas, Alexandre insistiu com sua esposa Salomé Alexandra, 76 a 67 a.C., que trabalhasse mais próxima deles. Os tradicionais regulamentos herdados dos pais foram restabelecidos, e os fariseus tornaram-se o poder por detrás do trono, livres para vingar as injustiças que acreditavam ter sido feitas contra eles por Alexandre. Na luta pelo poder que se seguiu à morte de Alexandra, parece que os fariseus tornaram-se um terceiro partido que não apoiava nenhum de seus dois filhos. Eles requisitaram aos romanos que abolissem o reinado judaico, que os sacerdotes haviam usurpado depois da revolta dos Macabeus, e o retorno ao antigo tipo de regulamento sacerdotal. Essa expectativa não se realizou, mas os romanos realmente puseram um ponto final a essa disputa entre facções quando Pompeu capturou o templo, invadiu o santuário, exilou um dos filhos de Alexandre e indicou outro, Hircano II, como sumo sacerdote e representante do rei. A independência política, conquistada de maneira tão nobre no século anterior, foi novamente perdida quando o povo judeu passou a sofrer o domínio romano em 63 a.C. Os Salmos de Salomão representam a expressão mais refinada da piedade farisaica pré-cristã. A data da sua autoria corresponde ao período tumultuado que se seguiu à conquista de Pompeu, pois articulavam a ira piedosa dos fariseus contra os pecadores de Israel, cujos atos haviam provocado o terrível castigo de Deus, isto é, os últimos governantes da casta sacerdotal dos asmoneus e os saduceus que os apoiaram, e contra os gentios que haviam invadido os limites impostos por Deus sobre eles ao castigar o seu próprio povo. O desconhecido autor desses salmos delineou claramente a situação. Nações estrangeiras ascenderam ao teu altar, eles orgulhosamente pisotearam sobre ele com suas sandálias, e se mostrou jubiloso com a subsequente morte violenta de Pompeu em 48 a.C., Deus me mostrou o insolente assassinado nas montanhas do Egito. Os fariseus encontravam nestes versos a ilustração de um de seus temas clássicos, o conceito da retribuição, Deus vingando os justos, isto é, os próprios fariseus, e punindo os pecadores. A doutrina de uma futura ressurreição, tão uniformemente atribuída aos fariseus, é simplesmente o produto da consistente aplicação de seu princípio da retribuição. A esperança messiânica dos fariseus foi estabelecida, de uma forma bela na última parte do Salmo de Salomão. Embora o rei e o reino que os fariseus estavam buscando fossem terrenos, eles também eram espirituais e não seriam alcançados pela confiança no cavalo, no cavaleiro e no arco. Depois da conquista de Pompeu, os fariseus, em sua maior parte, tornaram-se politicamente conformados. Embora houvesse alguns zelotes destacando-se entre eles, os fariseus formavam um grupo que procurava evitar conflitos com Roma, e somente depois de muita relutância foram finalmente arrastados para a malograda revolta do ano 70 d.C. Depois da destruição de Jerusalém, foram os fariseus que se incumbiram de recolher os fragmentos da fé e da vida judaica e reconstruir o judaísmo que conhecemos por meio dos escritos dos rabinos. A situação era análoga àquela que havia prevalecido após o exílio na Babilônia. Não havia uma nação judaica, e a unidade do povo expressava-se através da lei, da sinagoga e das boas obras. A esperança escatológica não estava ligada à atividade revolucionária, mas à intervenção divina, e isso em seu momento oportuno. Dessa forma, desde o ano 70 d.C. o judaísmo tornou-se o rebento daquilo que previamente havia sido apenas um grupo entre vários outros: os fariseus. Se os Salmos de Salomão mostram o farisaísmo sob o seu melhor aspecto, o Novo Testamento mostra o que de pior havia nele. Na época de Jesus, parece que os fariseus formavam um grupo de laicos, isto é, homens que não eram sacerdotes, em que alguns de seus membros haviam sido especialmente treinados no estudo das Escrituras. Havia os escribas, e foi contra estes e contra os fariseus que o Senhor Jesus dirigiu algumas de suas mais severas denúncias. O Senhor não contesta, vê categoricamente aquilo que aqueles homens ensinavam na sinagoga: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Mateus capítulo 23, versículo 2, seus ensinos deveriam ser seguidos. Mas eles eram hipócritas porque não viviam de acordo com seus elevados padrões de justiça. Colocavam sobre o povo um jugo que eles próprios não estavam dispostos a suportar. Mateus capítulo 23, versículo 4.
E faziam uso da casuística para fugir ao espírito da lei, enquanto exigiam que ela fosse cumprida à risca. Mateus capítulo 23, versículo 16 até o 22, Marcos capítulo 7, versículo 9 até o 13. Os fariseus gloriavam-se em sua justiça própria e só faziam boas obras para serem vistos pelos homens. Mateus capítulo 23, versículo 5 e 12, capítulo 6, versículo 1 até 6, e versículo 16 até o 18, Lucas capítulo 18, versículo 9 até o 14. João Batista havia chamado os fariseus de raça de víboras, que se apoiavam de forma complacente sobre a filiação deles a Abraão. Mateus capítulo 3, versículo 7. O Senhor Jesus confirmou esse veredito, Mateus capítulo 23, versículo 33. Acrescentando que eram como sepulcros caiados, capítulo 23, versículo 27, e filhos, não dos profetas e dos justos, para quem haviam construído túmulos bem elaborados, mas daqueles que haviam assassinado esses mesmos profetas e homens justos, desde Abel até Zacarias, capítulo 23, versículo 29 até o 36. Eram condutores cegos, de outros cegos, que procuravam encontrar muitos prosélitos, mas na realidade deixavam os homens fora do reino dos céus. Mateus capítulo 15, versículo 14, capítulo 23, versículo 13 até o 15. Esse pensamento do Novo Testamento é bem conhecido, mas não devemos nos esquecer de que naquela ocasião, os fariseus eram vistos sob uma luz um pouco mais favorável. Foram atribuídas a Gamaliel algumas das boas qualidades que Joséfo encontrou nos fariseus: moderação, renúncia a castigos severos, consciência da soberania divina e também da responsabilidade humana. Atos capítulo 5, versículo 33 até o 39. Paulo tinha sido um fariseu antes de sua conversão, e aparentemente considerava esse grupo como a mais elevada expressão da justiça que há na lei. Filipenses capítulo 3, versículo 4 até o 6. Gálatas capítulo 1, versículo 14. Também não devemos nos esquecer de que, mesmo sendo denunciados por Jesus, os fariseus eram capazes de pesquisar e de fazer uma rigorosa autocrítica. O Talmud descreve, de forma jocosa, 7 classes de fariseus. Entre eles existiam os fariseus de ombro, que levavam as suas boas obras em seus ombros, para que pudessem ser vistos pelos homens; os fariseus pilão, cuja cabeça era curvada como o pilão em um almofariz como um sinal de falsa humildade. Porém, existiam aqueles que verdadeiramente amavam a Deus, e que eram como Abraão. Uma definição do farisaísmo poderia começar insistindo que ele era legal, mas não literal. Era uma religião que construiu uma cerca em volta da lei, selecionando os regulamentos legais do Antigo Testamento, muitos dos quais eram dirigidos aos sacerdotes levitas e tornando-os relevantes e aplicáveis a cada judeu. Isso foi feito através de seu sistema de interpretação oral da tradição. Eles levaram a lei ao alcance de cada homem, de forma que, em um sentido diferente de Martinho Lutero, o farisaísmo representou o sacerdócio do crente. Para o fariseu sincero, a lei não representava uma letra morta, como havia sido explicada e interpretada pelos escribas, mas a sua própria vida. Então, por que o Senhor Jesus denunciou o farisaísmo? Em parte por causa da hipocrisia de alguns de seus representantes, que diziam, mas não praticavam. Mateus capítulo 23, versículo 3, e em parte porque o farisaísmo, em sua honesta tentativa de adaptar a eterna lei de Deus às mutáveis condições humanas, havia comprometido a justa e absoluta exigência divina. Mateus capítulo 15, versículo 3. Ao aplicarem a si mesmos e a seus seguidores certos deveres exteriores, eles haviam realmente dado uma forma mais fácil à justiça, um objetivo que seria alcançável através de uma certa obediência, para que quando esses atos fossem realizados os fariseus pudessem pensar que haviam feito tudo o que deles era exigido. Contra essa atitude, Jesus disse que mesmo quando tais exigências tivessem sido cumpridas, o servo de Deus ainda não poderia permanecer seguro. A exigência ética ainda estava presente, ele ainda seria um servo inútil. Lucas capítulo 17, versículo 10. Portanto, Jesus disse aos seus discípulos: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20. Aqui encerramos mais um vídeo. Obrigado por assistir. Deus te abençoe.